Glória a Deus. Eu quero convidá-los a se levantarem para nós lermos a palavra do Senhor aqui no livro de Efésios. No capítulo 6, nós vamos ler a respeito da armadura do cristão, da guerra espiritual que existe. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Finalmente sejam fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Revestivos vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra o quê? Ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, ao falar, me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Amém? Vamos orar? Pai Santo, oramos no nome do Senhor Jesus, te agradecendo pelo privilégio de lermos a Tua Palavra em público e podermos pregá-la. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações as verdades, os conteúdos, os princípios da Tua Palavra que estão aqui, Senhor, naquilo que nós lemos hoje. Pedimos que o Senhor fale e ministre dentro dos nossos corações, a fim de que sejamos abençoados, bem-sucedidos, Pai Santo, na direção do Teu Espírito Santo, e que cada pessoa possa ter discernimento espiritual para entender. O Senhor falará. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar, meus queridos. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que está dito aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E agora, algumas semanas atrás, depois de ter pregado várias vezes sobre isso, ter pensado nisso, ter lido muitas vezes isso, eu questionei o Senhor: Senhor, por que ele está repetido aqui? No Senhor e na força do seu poder. Não é a mesma coisa? Me revestir do Senhor e da força do seu poder. São duas coisas ou é uma coisa só? Paulo está falando de duas situações diferentes de uma só. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração, porque eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo nos ensina. Eu creio que o Espírito Santo nos ensina. E ele me ensinou o seguinte: ele me disse: fortalecei-vos no Senhor. Isso é busca da presença de Deus, busca da presença, da glória de Deus como Ele é realmente, a pessoa dele ser buscada, e nós devemos buscar o Senhor, amar o Senhor e buscá-lo realmente. Amém até aqui? Amém. Então eu falei, tudo bem. E a segunda parte, na força do seu poder. O que quer dizer isso? E o Espírito Santo me deu esse entendimento de que fortalecer
na força do seu poder, quer dizer que eu devo me fortalecer na operação de milagres e poder de Deus, que é uma situação diferente de buscar o Senhor. Eu posso buscar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo e ser fraco na operação de poder. E eu creio que as duas coisas precisam andar juntas, tanto a busca pelo Senhor como a busca da força do seu poder. A força do seu poder é onde será operado milagres, é onde Deus vai operar situações de livramento. A força do poder de Deus é a manifestação do braço forte do Senhor, que também precisa ocorrer quando a igreja busca o Senhor. Meus queridos, muitas vezes as nossas orações estão erradas. E eu vou falar para você, não é que ela está errada em plenitude, mas muitos de nós estamos preocupados em buscar o Senhor. Glória a Deus que faz disso, é lindo, é maravilhoso, buscar o poder do Espírito Santo no sentido de sentirmos a sua presença. Mas a manifestação do poder de Deus precisa ser buscada também. E Paulo está falando sobre isso. Por quê? Agora vai se encaixar no texto que nós estamos lendo. Porque há uma luta, há uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, o crente pode ser cheio do Espírito Santo, mas não usar do poder de Deus para lutar contra o poder do diabo. Então, quando a igreja se omite em lutar com o poder de Deus, o que acontece? O maligno avança em território, mesmo que a igreja seja cheia do Espírito Santo. São duas situações. E Paulo sabe bem disso, porque ele era alguém da linha de frente da batalha. Paulo, quando saía para pregar o Evangelho, ele ia realmente sabendo que a guerra que ele tinha era contra cosmocratores. E quem são cosmocratores? No grego, essa palavra que nós lemos aqui, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na língua grega dá a entender que cosmocratores é um conselho de demônios que se assentam em volta de uma mesa redonda. Era assim que os gregos faziam, para combinar estratégias de guerra para derrotar o inimigo. Então, quem são os cosmocratores nesse texto que Paulo está falando, no grego? Ele está falando que é um conselho de guerra que o diabo levanta para tramar contra a sua vida, contra a igreja do Senhor em Piracicaba e no restante do país. E eles tramam, eles fazem planos e ciladas para ver quais são os pontos fracos de cada um de nós, quais são as nossas fraquezas e onde ele pode nos vencer, tentando-nos naquela área. Então, esses cosmocratores faz tudo bem definido, sabendo, na realidade, às vezes que nós somos mal intencionados ou não muito bem intencionados ou pouco intencionados em alguma área. E eles agem então fazendo planejamentos. E de onde que eles recebem essas fontes e dados, esses feedbacks? Recebem demônios menores que agem aqui embaixo, que conhecem cada cidade, conhecem cada família. Há demônios que conhecem essas famílias, sabem inclusive imitar a voz delas. E pessoas que invocam os mortos, os demônios podem imitar vozes, saber de todo o histórico dessas pessoas. Então, vou deixar uma coisa muito clara aqui nessa noite, eu quero que você preste atenção. Você pode esconder o seu pecado dos homens, mas não pode esconder dos demônios. Você não pode esconder dos anjos e muito menos de Deus, porque no mundo espiritual tudo é escancarado. No mundo espiritual não há sujeira embaixo dos tapetes. O diabo sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe quem é dele e quem não é. As pessoas estão visíveis, nuas no mundo espiritual, completamente. E todas as nossas atitudes são visíveis, muito bem visíveis. Entenderam isso? Amém? A partir dessa informação, então agora nós vamos continuar a falar
esses cosmocratores, eles são conselhos de guerra para derrotar a igreja, tentar derrotar a igreja. É aí que Paulo está falando então, que a igreja, meus queridos, em primeiro lugar, antes da armadura, ela precisa se fortalecer no Senhor e no conselho de guerra de Deus. No conselho de guerra de Deus. Recebendo o quê? Tanto a parte da presença maravilhosa de Deus, como aprender a lutar na força do poder do braço do Senhor também. Então, se você vê que a terra, nós vemos aqui, a terra clama, nós acabamos de cantar, nós estamos pedindo, amém, pedir a presença do Senhor, mas nós precisamos começar a orar em alguns pontos para vermos o que? Caminhos sendo abertos, e aí que a gente começa a orar especificamente, irmãos, para vermos o poder de Deus se manifestando. Então, a igreja não pode se conformar com esse mundo, mas ser transformada pela renovação do nosso entendimento. E nós estamos aqui embaixo como soldados realmente que estamos lutando a favor do reino de Deus. Há um reino que está sobre as nossas vidas, e esse reino é Jesus, e a sua palavra nos ensina, amados, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, seu padrão de justiça desse reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus está ao lado do seu povo, Ele lutará a favor do seu povo. Nessa semana, eu sei que essa mensagem vai se tornar um pouco antiquada depois de passar a imersão, mas eu vou falar hoje, no presente. Nós temos a imersão no final de semana. O que acontece? Acontece que é bem evidente que o maligno tente derrubar alguns, desanimar outros, enfraquecer outros nessa semana que antecede, e não é só nessa ocasião, mas sempre que nós temos um momento de avanço na nossa vida com Deus, quando nós, como a igreja vai dar um passo além, o maligno vem muitas vezes antes tentar atrapalhar, e ele está no papel dele, realmente, porque o diabo faz isso. Nós vemos aqui o começo, olha o que Paulo está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que? As astutas ciladas do diabo. O diabo não vai jogar uma armadilha para você que ele sabe que você é forte, numa área que você é forte. Astutas ciladas quer dizer algo planejado contra a sua vida. Planejado. Você entende por que o cristão tem que vigiar e orar para não cair em tentação? Exatamente por quê? Porque as armadilhas são pensadas. Elas não são armadilhas jogadas de qualquer forma na nossa frente. Quem cair, caiu. São armadilhas personalizadas. É nesse sentido que a palavra diz astutas ciladas, quer dizer o quê? Armadilhas personalizadas do diabo. Ele sabe do seu perfil, ele vai armar uma armadilha para você. Pastor, mas porque ele armou eu tenho que cair? Não. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com os teus pés nas pedras do caminho, diz a palavra de Deus. Então, em muitas ocasiões, Deus tem mandado seus anjos para nos livrar. Salmo 118 diz: se não for o Senhor, olha, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos vieram para nos destruir, nossa alma escapou como o pássaro escapa do laço do passarinheiro, ela escapou e voamos livre. A armadilha desarmou e nós fomos livres. Então está dizendo que Deus muitas vezes está nos livrando de armadilhas que são invisíveis aos nossos olhos. E quando eu prego isso, eu não estou pregando para pôr medo na igreja, mas uma coisa é certa: armadilhas personalizadas nem sempre os cristãos caem, a gente precisa ter vigilância. Em outras ocasiões, Deus permite que nós vejamos a armadilha, abre os nossos olhos para que a gente mesmo veja, e aí, então não é necessário um anjo, porque Deus já permitiu que a gente visse. Porém, o livro de Provérbios diz que a pessoa sábia vê o mal e se desvia, mas o simplório vê o mal e cai nele. Então o sábio se desvia do mal quando vê o mal, e o simplório fala: não vai dar nada,
cai na armadilha. Ah, não vai ser nada. Já aconteceu isso com você? De falar, não vai dar nada, não vai ser nada, não. E no entanto, a situação que está no nosso país hoje, muitos falaram, não vai ser nada, não vai acontecer nada. E hoje nós estamos vendo, estamos colhendo frutos de muitos que falaram, não vai ser nada, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o simplório vê o mal e cai mesmo assim. E nós temos que ter sabedoria de Deus, tanto na nossa vida pessoal, como nas coisas que estão diante de nós para decidir. É uma guerra. E essa guerra, ela é, na sua grande maioria, ideológica. Ideológica porque o diabo, com o seu conselho de guerra, os cosmocratores, trabalham exatamente em planejamentos de pensamento. E esse planejamento de pensamento, ou engenharia de pensamento, são muito sofisticadas. Eu estava vendo, por exemplo, eu vou dar só um princípio para vocês do que é uma engenharia de pensamento que age, às vezes, na parte dos hábitos nossos alimentares, por exemplo. Estava vendo lá que alguns produtos que nós comemos, alguns produtos adocicados que nós comemos, um dos itens que eles tentam colocar na maioria dos produtos é a crocância. A crocância abre nosso apetite para comer sempre mais outro e mais outro. Crocância. Outra coisa, alguns produtos que são adocicados, eles sempre vêm com uma porçãozinha de sal no meio. Por que o sal? Porque se você comer só um produto que é adocicado, você enjoa rápido. Mas se você come com ele com um saborzinho de sal no fundo, você continua comendo e não dá a sensação do final, até acabar o pacote. Bolachas são feitas assim, biscoitos são feitos assim, essas coisas crocantes, salgadinhos crocantes. Cada um dos itens que são pensados, existe na parte de engenharia, e eles examinam até o tempo, existe um tempo que eles chamam de tempo de levar comida à boca. Cada vez, então algumas comidas eles medem esse tempo e sabem que quanto mais se vende, quanto mais condição ela tem, é a comida que a fração de segundo que alguém pega do pacote e põe na boca, tem alguns que é maior do que outros. Então quanto mais rápido as pessoas põem no pacote, ficam desesperadas para comer. Então eles estão fazendo o que? Engenharia de pensamento. Eles estão vendo hábitos alimentares e vendo que algumas coisas que eles fabricam é impossível comer uma só. Se você comer a primeira, não consegue parar até que acabe o pacote. E aí você fala, pastor, nossa, eu preciso mudar os meus hábitos alimentares. Você vai mudar no supermercado. No mercado, na hora de comprar e não comprar. Porque se você abrir o pacote, ele vai chegar até o final, porque ele foi feito para subverter todas as suas boas intenções de não engordar. Entendeu? Existe engenharia de pensamento em tudo que você imagina. E você acha que o diabo, meus queridos, tendo visto muitas gerações aqui na Terra, em muitas famílias na Terra, ele já não aprendeu muita coisa e cresceu em cima da psicologia humana? Lógico que sim. Esses cosmocratores estão planejando, eles dizem, aquela igreja não vai dar em nada. Nós vamos subverter aquele pastor, nós vamos subverter aquelas pessoas dentro da igreja, nós vamos derrotar alguns líderes em território nacional, nós vamos fazer com que eles sejam mal vistos, nós vamos derrubá-los com mau testemunho e tudo mais. Existem demônios que agem na área de paralisação. Eles paralisam pessoas e as pessoas ficam paralisadas, não estou dizendo fisicamente, mas paralisadas emocionalmente. Eles trabalham para paralisar, para não dar força. E esse irmão então sabe o que tem que fazer, sabe que precisa ser feito, ouviu a palavra de Deus, mas não consegue dar um passo além. E não esses demônios trabalham. Eles trabalham muitas vezes no campo da preguiça, da procrastinação. Eles têm trabalhado na parte de desencorajar. Então o irmão fala assim, agora eu vou voar a partir de agora na palavra de Deus, e de repente ele tenta alçar voo e já fica com medo, e ele olha e tal. Muitas vezes tem demônios falando, não vai, você vai se arrebentar, você não vai conseguir.
mesmo que o Espírito Santo tenha ministrado antes no seu coração. Você já ouviu a história de Jonas? Deus o chamou para ir pregar em Nínive, mas uma voz falou ao ouvido dele e ao coração dele: não vá para Nínive pregar para aquela cidade. Deus tinha uma grande obra de conversão naquela cidade. Mas no meio do caminho ele quis ir para Tarsis. E ele pegou um navio e foi na direção de Tarsis. Ele diz: eu vou tentar fugir da voz do Senhor. Eu acho que ele conhecia o Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então o que ele faz? Ele tenta ir para outra cidade para ver se lá ele não se sentia incomodado por ouvir a voz de Deus. E no meio do caminho se levanta uma tempestade. Todo mundo conhece a história. Então ele diz aos marinheiros: me lancem no mar, porque senão o barco vai quebrar, vai todo mundo morrer aqui, porque eu desobedeci a voz do meu Deus. E quando os marinheiros ouviram isso, ficaram atemorizados, tremeram de medo e disseram: o que você fez, homem? Eu estou fugindo do meu Deus. E quem é o seu Deus? Porque assim, existiam muitos deuses antigamente, e ele estava numa terra estranha, uma terra pagã. E ele disse: meu Deus foi aquele que fez o céu, a terra e o mar. A hora que disse que ele fez o mar, eles tremeram de medo. Falaram: meu Deus, é por isso que o mar está assim. O que você fez? E agora? O que a gente vai fazer? Faz o seguinte: me lance no mar e vai parar a tempestade. Quando Deus te chamou numa direção, ouça a voz do Espírito Santo, porque é o melhor para a sua vida. A tempestade se levantou não pelo diabo, se levantou por causa de Deus. Deus levantou aquela tempestade por causa da posição de alguém que não quer obedecer o ID de Jesus, seu ID. E então ali um grande peixe o engole e ele fica ali 3 dias no ventre daquele peixe, depois é vomitado. E aí então ele decide ir para Tarsis. E eu não sei se você sabia, nós falamos muito do avivamento que houve ali em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e foi uma coisa linda, e aí as pessoas ouviram. Pedro pregou o grande sermão no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram salvas, e nós temos glória a Deus, aleluia, maravilhoso isso. 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados. Não é algo glorioso? Porém, diz a palavra de Deus que Jonas pregou para os ninivitas, e quando eles se converteram, foram cerca de 120.000 pessoas que se converteram naquela ocasião. Aquela geração foi salva por causa da oração de Jonas, por causa da pregação de Jonas. Amados, mas o maligno falou o coração dele antes: não vá lá. Então são espíritos paralisantes, espíritos também que estão felizes de mudar a nossa direção pequenamente, sutilmente. Era para você ir em tal direção, mas 1 grau que você mude na sua direção, você não vai sair exatamente no lugar que era para sair. Então tem muitos crentes que não conseguem chegar ao lugar que Deus mandou, não conseguem dar um próximo passo, porque o diabo muitas vezes vai tentar. Nós estávamos conversando hoje numa reunião que nós tivemos aqui na igreja sobre algo que se chama sofisma. Sofisma é quando o maligno faz uma pequena distorção de uma verdade, uma pequena distorção que nos leva a uma conclusão quase igual à correta, mas essa pequena distorção nos leva a outros lugares, a outros parâmetros. E o diabo é especialista em sofismas. Nós temos visto que sofismas têm sido ensinados nas nossas escolas, para que os nossos jovens se desviem da palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque esses cosmocratores têm planos estratégicos nas universidades. Há conselhos de demônios que trabalham especificamente na parte de educação do país. Porque na parte de educação do país é que vai formatar a mente das pessoas.
E ela foi feita para subverter os caminhos, inclusive de crentes nessas escolas e universidades. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar e trabalhar muito bem os conceitos de Cristo no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, muito bem no coração deles. Porque é uma guerra espiritual que quer abocanhá-los. E as crianças e jovens são mais suscetíveis a serem engolidos pelas armadilhas do diabo do que os adultos. Porque os adultos ainda ficam um pouco ainda mais, de certa forma, vacinados contra as ações do diabo. Mas as crianças e os jovens não percebem tanto, a hora que viu já caiu na armadilha. O texto diz aqui que essa armadura de Deus, ela deve estar presente na nossa cabeça, nossa salvação. Inculcar na cabeça, pensar na salvação. O justo anda pela fé, tem que pensar pela fé, ele tem que conhecer os princípios de Deus, aquilo que não é de Deus. Essas armadilhas são constantes. E diz que os nossos pés têm que estar preparados na pregação do Evangelho da Paz, porque a igreja não é alguém que apenas recua, não é apenas alguém que tem simplesmente se escondido das armadilhas do diabo. E vamos colocar no plano de Deus. A igreja foi chamada para chutar as portas do inferno e arrombar as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós vimos aqui que ele diz que nossos lombos têm que estar cingidos com a verdade, vestido a couraça da justiça. São equipamentos de proteção individual que o soldado tem que ter para proteção na guerra. E a única arma de ataque que nós vemos aqui é a espada. A espada, o resto são instrumentos de defesa, capacete, escudo. Escudo é muito importante para apagar os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Eram pequenas flechas pegando fogo que eles atiravam. Inflamado quer dizer pegando fogo. Uma palavra inflamada vem muitas vezes a causa de um estrago no ambiente, pega fogo, pum, rápido. De onde que veio isso? Uma flecha do maligno. Você não sabe nem como apagar aquilo, porque a hora que viu já... O maligno não percebe. Opa, tem palha seca em tal lugar, se eu lançar uma flecha, tem madeira ali seca, se eu lançar uma flecha, vou incendiar aquele lugar. E como que nós apagamos? Apagamos, não é apenas defesa, apagamos os dardos inflamados do maligno. O que acontece é que essas flechas pegando fogo, quando elas batiam no escudo, ficavam no escudo, como o fogo estava na ponta da flecha, ele se apagava. A igreja precisa saber disso. As flechas virão pegando fogo? Virão. Virão para nos desnortear. Virão para tirar nossa estabilidade, a nossa calma. Virão para estragar os nossos relacionamentos. Mas nós temos que levantar o escudo da fé, amados. O escudo da fé é dizer: eu não aceito essa palavra na minha vida, eu não vou simplesmente deixar o maligno invadir com suas flechas o meu lar, a minha vida, a minha família, a minha igreja, a minha nação. Levantemos o escudo da fé. Nos ensina a palavra de Deus. E de onde que vem esses dardos inflamados? Eles não vêm dos cosmocratores. Os cosmocratores são idealizadores de planos de guerra, mas eles não atiram flechas. Quem atiram flechas são demônios da baixa estirpe aqui de baixo, da baixa hierarquia. São eles que atiram flechas. São eles que recebem ordens de onde tentar atingir alvos. Então, todo tempo há uma guerra espiritual acontecendo. Pode ser que você não acredite nisso, mas o fato de não acreditar não quer dizer que não esteja acontecendo com você. E isso acontece com quem não é cristão também? Sim. Só que eles não têm defesa nenhuma, eles não têm armadura, eles não têm a força de Deus, nem o poder de Deus. São manipulados, são levados conforme o vento a muitos lugares. Então, o diabo tem tido embaixadores seus agindo em alguns lugares do setor político. Eles têm agido, parte desses cosmocratores mandam embaixadores do mundo espiritual para ali formar alianças no mundo político.
Porque o diabo está no mundo espiritual, e para que ele tenha influência no mundo físico, ele precisa também ter alguns representantes dele que façam a coisa acontecer aqui embaixo. Você está entendendo? O diabo não faz lei. O diabo não tem poder de ir no Congresso e no Senado formar leis, assinar embaixo, e um diabão aparece lá no meio de todo mundo: a partir de agora vai ser assim. Ele não pode fazer isso. Ele tem que usar pessoas de carne e osso para fazer isso, que são manipuladas por ele. E essas pessoas são geralmente os pensadores da nação. São pessoas em cargos estratégicos, em lugares estratégicos. Por quê? Forme um líder que você quer, e então esse líder vai manipular toda a massa das pessoas. E uma liderança ruim, meus queridos, vai trazer tormento para todas as pessoas embaixo da sua liderança. Se você colocar um líder justo, a Bíblia diz o quê? Que o povo terá alegria, felicidade e será bem-aventurado. O diabo trabalha em setores na parte de artes e comunicação. E ali eles colocam ali as pessoas ali dentro que vão receber espíritos com instruções para ver o que vão fazer e vão manipular. Tem muitos programas de televisão, são feitos trabalhos antes espirituais de consagração para poder ali ser vistos e muita gente ser influenciada por isso. Isso é feito em muitos lugares, pessoas que invocam essas entidades, esses espíritos do mundo tenebroso, para que as ajude e lhes dê poder para fazer as coisas que precisam ser feitas. É por isso que a Bíblia está dizendo: eu devo me fortalecer no Senhor, estar forte no Senhor, na minha comunhão com Ele, e também na força do seu poder, para aprender a agir no mundo espiritual, agir no que? No poder de Deus. Porque as nossas lutas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, diz o apóstolo Paulo. Na prática, como Paulo lidava com isso e como que ele conseguiu, na sua época, sendo uma pessoa, talvez andando no máximo de cavalo, naquela época não tinha trem, o navio era muito precário, e como que ele fez para passar por muitas igrejas do mundo antigo e para pregar o Evangelho e ser tão eficiente assim, mesmo sendo ali uma pessoa. Ele fez uma equipe, e essa equipe precisava ajudá-lo. Então tinha alguns homens ali à sua volta que iam com ele por todos esses lugares. E o que acontecia é que quando ele evangelizava e algumas pessoas se convertiam, ele deixava um dos membros da sua equipe ali. Muitas vezes acontecia isso. Outras vezes ele mesmo ficava, quando ele percebia que mais gente estava chegando, se convertendo, ele ficava naquela igreja pregando o Evangelho durante meses, talvez. Teve igreja que ele ficou mais de ano pregando o Evangelho, ali parado naquele lugar, pregando o Evangelho, ganhando pessoas, estruturando uma região e levantando ali conselho de anciãos na igreja. O conselho de anciãos eram os cosmocratores da igreja, que é o conselho da igreja, que ia fazer planejamento de crescimento, evangelização e edificação da igreja. Esse conselho de sabedoria da igreja, ele é fundamental, ele é importante também. Paulo formava esses conselhos por onde passava. Então eles também iam idealizar como a igreja deveria avançar. E aí deixava um líder principal, ao qual eles chamavam de pastor, presbítero, na igreja. Esse líder principal então ia conduzir aquele conselho, eles tomavam decisões juntas, eles oravam juntos, e aí ele ia para uma outra região. E naquela outra região começava todo o processo de novo. E aí, daí ele percebia que ele podia deixar algum crente ali que já era um pouco mais antigo, já estava convertido na região. Ele deixava aquele responsável e ia para uma outra região, e assim ele ia avançando. Depois ele voltava, confirmando a fé dos irmãos, igreja por igreja, vendo quem estava, quem não estava, que igreja tinha prosperado, crescido ou não, dava novas instruções, deixava cartas ali para os irmãos. Em outras ocasiões, quando ele estava longe, ele escrevia cartas. Por exemplo, essa carta aqui aos Efésios, Paulo estava preso. Ele estava preso na época. Ele mesmo escreve, no qual eu sou embaixador em cadeias. Cadeias, prisões, algemas. Ele estava algemado na cadeia, mas mesmo assim ele escreve aos Efésios. E ele diz aqui no final: orem por mim, para que me seja dado
autoridade no abrir da minha boca para pregar o Evangelho, fazer notório o mistério do Evangelho aqui entre os soldados ou aqueles que me visitarem neste lugar. Então Paulo queria ser eficiente mesmo dentro da cadeia. E olha a visão que esse homem tinha, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele, desse Evangelho livremente, como me convém falar. Ele pede para que a igreja ore por autoridade. Ele sabia o que é a força do poder de Deus? Sim, ele pede para que a igreja ajude ele na força do poder de Deus, para que lhe seja dada autoridade para pregar o Evangelho mesmo dentro da cadeia. Em outros textos nós vemos que ele diz lá que ele levou alguns soldados a Cristo. Alguns soldados se arrependeram dos seus pecados, se converteram ao Senhor, foram batizados, eles e suas casas foram salvas. Isso é maravilhoso, porque o soldado tinha que ficar com Paulo lá o tempo inteiro guardando ele, e dizia: já estou preso mesmo, eu vou pregar o Evangelho. O que você sabe de Jesus? De Jesus, o que você sabe? Eu não posso falar. Então eu vou falar. E aí ele começava a falar. E ele começava a falar. Daí a pouco o soldado estava chorando. Daí a pouco ele estava: fala um pouco mais. E aí mudava de turno. No próximo turno o soldado voltava lá, ele continuava falando com o soldado. Tinha uns que fechavam a cara e não aceitavam, fechavam os ouvidos, mas outros aceitavam, alguns foram salvos. E Paulo estava onde? Dentro da cadeia. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que te impede de pregar o Evangelho? Pergunta para quem está ao seu lado: o que te impede de pregar o Evangelho? São cadeias? Ou são cadeias do medo? Amados, nós não podemos perder a visão de que a história continua. E a igreja do Senhor Jesus é a única que pode fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E eu vou explicar. A igreja é a única que pode fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Ninguém mais nesse planeta, nenhuma entidade, posição governamental, ONGs, ninguém pode fazer o que a igreja pode fazer. A igreja é a única que pode entrar no mundo espiritual com poder e autoridade de Deus, quebrar as armadilhas do diabo, saquear o inferno, chutar as portas do inferno, pôr os demônios para correr, libertar os cativos, pregar o Evangelho de Cristo. Ninguém mais entre os homens tem autoridade para isso. Ninguém mais foi chamado para isso. A igreja, ela foi chamada, ela tem uma missão, e a nossa missão é pregar o Evangelho até a última pessoa desse planeta. Se nós não estamos fazendo isso, estamos falhando com o principal, que é a missão da igreja. E Paulo está falando sobre isso com a igreja de Éfeso. Nós estamos numa noite de missão, oferta missionária. Aleluia, tudo isso é muito lindo, ver que outros estão fazendo em outros lugares. Mas eu não posso ficar contente de ver que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer na minha cidade. Você entende que na realidade o seu Evangelho é tão precioso e o inferno é tão desgraçado como é. Nós temos que pregar o Evangelho a todo custo e rapidamente, o máximo que pudermos fazer. Eu não posso me sentar comendo satisfatoriamente à mesa as melhores refeições do céu, enquanto as pessoas que não conhecem Jesus não comem nem as migalhas que caem nessa mesa. Não tem nada de Deus, totalmente alheias ao céu, às verdades do Evangelho. E como igreja do Senhor Jesus, nós temos que entrar nessa guerra de cabeça, porque ela acontece se você entrar ou se não entrar. Me vestir da armadura de Deus. E a minha guerra não é contra a pessoa de carne ou osso. A minha guerra não é contra o fulano, contra o ciclano. A minha guerra não é contra o presidente da república. A minha guerra é contra principados, potestades e cosmocratores do mundo espiritual da maldade. Na realidade, eles têm agido e têm avançado sobre a terra, mas a igreja carrega sobre si a luz e a glória de Deus e precisa agir no mundo espiritual com poder e glória de Deus.
Nós devemos pedir a manifestação de Deus no nosso país, não apenas na área política, mas na parte de quebrantamento dos corações, arrependimento verdadeiro. Estamos numa semana da imersão. É maravilhoso falar do que o Espírito Santo vai fazer naquele lugar, e eu creio nisso. Mas uma coisa importante é o que eu vou fazer com o enchimento do Espírito Santo, porque eu já sei do passo depois disso, que é pregar o Evangelho e ser eficiente na obra de Deus. Ore por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo está dizendo: eu preciso de mais poder, e eu quero que vocês me ajudem. Eu não tenho medo das cadeias. Ele está dizendo: não tenho medo de estar preso por causa de Cristo. Eu só quero mais autoridade, só quero mais poder do alto, porque aqui dentro essa cadeia vai tremer com o poder do Evangelho. Soldados vão tremer diante do nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Diz o livro de Atos que em alguns lugares as pessoas faziam uma lamentação pública dizendo: até que chegou essa praga de Paulo. Paulo era uma praga. Esse evangelho que ele prega chegou até os confins da terra. Todo mundo está sabendo desse evangelho, e os judeus, principalmente ali, que eram os mais religiosos, devotos, não queriam que ele pregasse o evangelho, perseguiam de cidade em cidade, e disseram isso publicamente em audiência: ele é uma praga realmente. Onde ele vai passando, as pessoas vão entrando na seita do caminho. É a chamada seita do caminho. Por isso que a nossa igreja chama discípulos do caminho. O que é o caminho? O que é o caminho? Jesus. A seita do caminho na época, eles diziam que era a seita de Jesus, que ele era chamado de o caminho. E ele é o caminho que leva ao Pai Celestial. Ele é verdade, ele é a vida, e ninguém pode chegar ao Pai Celestial se não for por ele. O maligno age. Mas eu tenho um livro, meus queridos, que é o meu mapa, que vai me mostrar aonde pisar, como pisar e onde pisar, o caminho que devo seguir. E eu tenho a orientação do céu, do Espírito de Deus. Essa orientação do Espírito de Deus, a Bíblia diz: se fortaleça no Senhor. E para quem que ele está falando? Ele está falando para líderes? Paulo está falando para o pastor da igreja de Éfeso também, mas não é só para ele, está falando para toda a igreja de Éfeso. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fortalecimento do Senhor para poder agir no nome do Senhor Jesus. Os cosmocratores vão ter que reformular planos, porque os primeiros planos não deram certo contra a igreja. Vão ter que fazer um segundo plano, um terceiro plano, um quarto plano, um quinto plano, porque a igreja que ora, busca a presença de Deus e sabe do poder que ela tem e a autoridade que tem, os planos são desarmados pelo próprio Senhor. Essa semana vai ser uma semana de batalha. E nós temos que estar preparados e vigilantes para não cair nas armadilhas do maligno. Porque uma das especialidades dele é lançar um contra o outro. Provas, desafios, setas inflamadas. Você está com medo? Levanta o escudo da fé, porque você está na guerra. E você é um soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você não entendeu? Você é um soldado de Cristo. E as mulheres são o quê? Soldados também. Existe soldada, tá? Soldados de Cristo. Amém. Todos somos soldados de Cristo. E você tem que aprender a marchar segundo a ordem do teu Senhor, segundo a ordem dele, segundo a sua vontade. Nós não estamos vivendo segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Porque o soldado, meus queridos, que se desvia da ordem do seu Senhor, ele cai nas armadilhas do maligno. Ele não pode fazer isso. Você é chamado realmente para avançar. Você é chamado para chutar as portas do inferno, para falar de Jesus aonde a desgraça opera, para que a graça do Senhor entre ali. Você é chamado para trazer luz sobre as trevas. Você é o único que pode fazer isso. A igreja do Senhor Jesus, ela foi dotada de poder e autoridade para isso.
E ela é chamada de o corpo de Cristo aqui na terra exatamente por causa disso. É o corpo de Cristo, é Cristo andando aqui na terra através da sua igreja. Poder delegado, poder que veio do cabeça, que é Cristo, e foi ordenado à sua igreja. Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todas as ações do maligno, e nada lhes fará dano algum, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o cabeça da sua igreja, e é Ele que dá a ordem realmente. E nós temos que nos levantar no nome do Senhor Jesus e pregar esse evangelho maravilhoso. É importante que nós façamos planos realmente de avançar. Nós façamos planos realmente de evangelizar. Se você tem um comércio, se você tem um lugar onde você pode ali deixar alguns panfletos, livretos que falam sobre Jesus, faça isso. Não deixe um lugar vazio ali. Aproveite as oportunidades. Se você tem alguma influência na internet, use a sua influência realmente para falar de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é a melhor notícia, a melhor mensagem que pode haver em todo o planeta é Jesus. Nós temos que aproveitar a nossa oportunidade. Tudo aquilo que você pode fazer, use os seus dons e talentos para pregar esse evangelho, propagar o evangelho. Não tenha medo dos odiosos da rede social, não tenha medo dessas pessoas. Pregue Jesus. Paulo pregava dentro das cadeias mesmo, meus queridos. A igreja muitas vezes tem medo da opinião dos outros. Nós não temos que ter medo da opinião dos outros, temos que ter medo de não obedecer o nosso comandante. Somos soldados no meio dessa batalha. Os demônios têm medo de não obedecer ao comandante deles, os cosmocratores deles. Mas a igreja precisa ter temor do Senhor para obedecer a ordem do seu id, realmente obedecer aquilo que Ele nos disse para fazer. É assim que avançamos. E temos que avançar pela fé. Avançar pela fé. E eu vou falar algo para vocês. Essa igreja vai crescer muito. Ela vai se multiplicar. Jesus está à frente dela. E Ele quer contar com você. Ele quer contar com você. E olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Ele quer contar com você. Diga: Ele quer contar com você.